Sabe aquela sensação de ler um texto que flui, que faz todo o sentido? Pois é, isso não é mágica não, é pura técnica. É quase como ser um arquiteto das palavras. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Sobre o projeto e a argamassa que transforma um monte de frases num texto uau poderoso. Olha só para isso aqui. Dá uma lida rápida nessas frases. A gente vê a palavra escola o tempo todo, tem uma tal de Joana, parece que tá tudo conectado, né? Mas, sei lá, não soa meio esquisito, meio robótico? As palavras estão aí, mas parece que falta alguma coisa para ligar tudo, uma cola mesmo. E aí que tá o pulo do gato. Por que que isso aqui não parece um texto de verdade? Mesmo falando do mesmo assunto, a coisa não flui. Falta uma peça fundamental no quebra-cabeça. Mas que peça é essa? Exato, é isso. O que a gente viu ali não passa de um amontoado de frases. E pensa bem, um monte de tijolos jogados no chão não é uma casa, certo? Precisa de um plano, de algo que una tudo. Com as frases é a mesmíssima coisa. Porque um texto de verdade, ele é muito mais que isso. Ele é uma construção, sabe? Tem que ter articulação, tem que ter lógica. As ideias precisam conversar entre si. Ter um propósito, um sentido maior que conecta cada pedacinho. Beleza, então vamos entender como é que se faz essa construção. Para a gente transformar aquele monte de frases soltas em algo que faça sentido, a gente vai precisar de duas coisas essenciais. Pensa nelas como o projeto e a argamassa de uma obra. E aqui estão os nossos dois heróis, a coerência e a coesão. Pensa assim, a coerência é o projeto, a planta da casa. É a ideia geral, a lógica por trás de tudo, o que faz o texto ter sentido como um todo. Já a coesão? Bom, a coesão é a argamassa. São as ferramentas gramaticais, as palavrinhas que a gente usa para ligar uma frase na outra, um parágrafo no outro. É o que deixa a estrutura firme, visível. E aqui vem uma coisa super importante. Dá para ter argamassa sem ter um projeto. Pensa de novo naquele nosso primeiro exemplo, o da escola. Tinha coesão, né? A palavra escola se repetia, criando uma ligação aparente. Mas não tinha coerência, não tinha um plano, uma lógica maior. Era só um monte de tijolo colado, sem sentido. E o mais curioso é que o contrário também pode acontecer. Um texto pode ter coerência mesmo com pouca coesão aparente. Olha só, o Paulo estuda inglês, a Elisa passou no vestibular, a Sandra tirou 10. Parece tudo solto, né? Cada um na sua. Mas e se eu terminar com a frase: todos os meus filhos são estudiosos? Ahá! De repente tudo se conecta. A frase final funcionou como projeto, deu um sentido geral que amarrou todas as outras. Incrível, né? Tá, então já entendemos a diferença. Agora vamos para a parte prática. Chegou a hora de abrir a nossa caixa de ferramentas e ver que instrumentos a gente tem para criar a coesão, ou seja, para passar a argamassa e juntar os nossos tijolos. Vamos nos concentrar em 4 ferramentas principais, ok? São elas: a remissão, a elipse, a coesão lexical e os famosos conectivos. Cada uma delas tem um papel fundamental em deixar o texto amarradinho e, o mais importante, gostoso de ler. A primeira é a remissão. É basicamente usar uma palavra para se referir a outra que já apareceu. A anafórica, por exemplo, aponta para trás. Olha o exemplo. André e Pedro são fanáticos. Este não briga, aquele o faz. O este se refere ao mais próximo, o Pedro, e o aquele ao mais distante, o André. É um jeito super elegante de não ficar repetindo nomes, não é? Já a catafórica faz o contrário. Ela joga a informação lá para frente. Cria uma expectativa, tipo, era tudo o que sabíamos dele. O professor. A gente primeiro ouve dele e fica-se perguntando, dele quem? Só depois vem a resposta, o professor. É um truque muito bom para prender a atenção. Ferramenta número 2, a elipse. Essa aqui é a arte de deixar de fora o que todo mundo já entendeu. É chique. Por exemplo, Itamar Franco era um homem feliz. Calado, foi ao banheiro. Percebe? Não precisa dizer ele calado foi ao banheiro. O ele está implícito. Isso deixa o texto muito mais leve, mais fluido. A terceira é a coesão lexical. E essa aqui é sobre ter um bom vocabulário. A ideia é simples. Em vez de ficar repetindo a mesma palavra 1 milhão de vezes, a gente usa sinónimos ou palavras com sentido mais amplo. Enfim, a gente varia. Isso deixa o texto muito mais rico e interessante. Olha só a diferença na prática. De um lado, um texto repetitivo, 30 termómetros clínicos, os mesmos deverão ser encaminhados, meio pobre, né? Agora, do outro lado, esses instrumentos deverão ser encaminhados. Viu? Trocar os mesmos por esses instrumentos muda tudo. O texto fica mais elegante na hora. E para fechar a nossa caixa de ferramentas, os conectivos.
Eu gosto de pensar neles como as placas de trânsito do texto. São aquelas palavrinhas tipo mas, porquê, então, que guiam a leitura. E a escolha certa muda completamente o sentido. Se eu digo, à medida que a gasolina aumenta, estou falando de proporção. Se eu digo como a gasolina aumentou, estou dando uma causa. E se eu falo, a gasolina aumentou tanto que, aí já é uma consequência. É um poder enorme numa palavra pequena. E agora a gente chega na parte que eu acho mais fascinante. Porque todas essas ferramentas, elas não servem só para deixar o texto bonitinho e organizado, não. Elas carregam um poder quase oculto, que é o de direcionar o pensamento de quem está lendo. Vamos ver um exemplo disso. Leiam esta frase. Ela diz que João Paulo II esteve em Varsóvia e que ele disse algo sobre o celibato. O uso do pronome ele é bem direto, bem neutro. É só a descrição de um facto, certo? Parece um texto de notícia, bem objetivo. Ok, agora, olha o que acontece quando a gente muda uma única expressão. Em vez dele, a gente usa sua santidade. A notícia é a mesma, mas a sensação é completamente diferente, não é? A palavra sua santidade já carrega um respeito, uma reverência. O texto deixou de ser neutro. Ele já tem um lado, mesmo que de forma bem sutil. E agora, para mostrar o poder disso, vamos para o outro extremo. E se a gente trocasse por o mais recente aliado do capitalismo ocidental? Uau! A notícia continua sendo a mesma, mas agora ela virou uma crítica pesada. A escolha de palavras aqui não só mostra um lado, como constrói um argumento inteiro. É muito forte. E é essa a grande sacada. A escolha das palavras, o que a gente chama de coesão lexical, define o que o texto está defendendo. É a orientação argumentativa. Nenhuma palavra é totalmente neutra. Cada escolha que a gente faz ao escrever carrega uma intenção, uma visão de mundo. Bom, então vamos amarrar tudo isso. O objetivo final é que a gente se torne um arquiteto consciente do próprio texto. Que a gente saiba escolher as ferramentas certas para construir uma mensagem que seja clara, bem conectada e, principalmente, cheia de sentido. Se for para guardar uma coisa só de toda essa nossa conversa, que seja isso aqui. Coerência é o projeto, coesão é a argamassa. Não dá para construir uma casa só com o projeto na mão e nem só com um monte de argamassa. Para ter um texto realmente bom, um texto que fica de pé, a gente precisa dos dois. É simples assim. E eu termino com uma pergunta para a gente pensar. Da próxima vez que formos escrever qualquer coisa, um e-mail, um relatório, uma mensagem, vale a pena parar e se perguntar: o que as minhas palavras estão realmente dizendo? Qual é a intenção que eu estou, talvez sem perceber, colocando em cada escolha que eu faço?